Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje, que tem como título Elementos Básicos da Linguagem Visual e Musical. Linguagem visual, acompanhe aí comigo. Ao construirmos uma imagem, fazemos uso de 4 componentes essenciais: pontos, linhas, cores e texturas. Tá, gente? Esses 4 componentes essenciais a gente vai abordar na aula de hoje, cada um. Quando os utilizamos isoladamente ou sem um propósito definido, esses elementos muitas vezes perdem o significado, porém, quando estão unidos, dão asas à imaginação humana. A gente vai começar aí com pontos, né? O ponto é o menor elemento da linguagem visual. Basta encostar a ponta de uma caneta em uma folha de papel e temos um ponto. Em sua forma gráfica, ele oferece várias possibilidades em diferentes situações. Pode ser colorido, preencher um desenho ou apenas o contorno dele, criando formas perceptíveis como se vê nas capas de livros, nas impressões, pinturas e nos outdoor. Então, se você pegar agora aí uma canetinha sua, né, um lapisinho, e só encostar, né, a pontinha dela, só encostar em um papel, será formar o quê? Um ponto, tá? E o ponto ele pode ser pequeno ou grande. Tá? Trouxe uma imagenzinha, tá? De uma impressão aí, né? De ponto, né? Essa flor também, se você ver, são desenhos que estão formados aí, né? Por pontos. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre o artista, né? Georges Pierre Seurat, né? Que foi um pintor e pioneiro do movimento pontilhista, que é também chamado de divisionismo, né? Alguns artistas utilizaram pontos gráficos em suas obras, entre eles o mais famoso foi o pintor francês Georges Seurat, cujo estilo ficou conhecido como pontilhismo ou divisionismo. Pontilhismo, tá? De pontos, e divisionismo é a mesma coisa, tá? Vocês podem ver a imagem que ele fez, ó, muito bonito nas obras dele. Essa daí, ó, que tem criança, né, cachorro aí, pessoal aí. É uma tarde de domingo na Ilha Grande. Interessante também. É uma obra de Georges. Gente, agora a nossa atividade, tá? Atividade 1 e 2. E na prática, tá? Estão na página 9. Primeira questão. Olhando ao redor, onde você consegue encontrar registro de pontos gráficos, tá? Mencione alguns exemplos, né? Onde é que você pode ver? Professora, eu posso ver em capa de livros, né? Algum material impresso, pintura, outdoor, né? Coisa que realmente é por ponto, gente. Você pode verificar isso, tá? Pega essa capa do seu livrinho, dá uma olhadinha, né? Alguma pintura, alguma imagem, tá bom? Em quais formas os pontos gráficos podem ser trabalhados? Então, mostrei, né? Pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser unidos, separados, tá? Coloridos ou não, bom? Agora, atividade aí na prática. Com base na técnica dos pontos gráficos, elabore um desenho utilizando canetinhas coloridas hidrográficas, né? Explorando as possibilidades relacionadas a esse tipo de manifestação artística. Aqui, você vai elaborar um desenho, né? Utilizando aí os pontos, né? Então, aí você pode pegar uma canetinha, pode ser um lápis de cor, tá? Um pincelzinho, você que vai escolher, tá bom? Continuando aí sobre linhas, né? Separe sempre que desenhamos ou escrevemos as linhas, estão presentes com suas formas variadas. Anteriormente vimos que quando os pontos estão bem próximos, assumem a aparência de uma linha. E a linha é exatamente isto, a trajetória de um ponto. As linhas compõem imagens, indicam espaços e são a principal ferramenta na escrita. As linhas que utilizamos em nosso dia a dia, quando, por exemplo, costuramos ou bordamos algo, são chamadas de linhas físicas. Por sua vez, as linhas que partem de um ponto e seguem uma direção específica, como as que estão empregadas nos desenhos, são denominadas de linhas gráficas, né? Então, a gente pode verificar aí o exemplo, né, das linhas, trajetória de um ponto, as linhas físicas, né, que são aquelas linhas que a gente costura, borda, e as linhas gráficas, né,
aquelas que são empregadas em desenhos. Podem ver aí, ó, linha de objeto, linha de contorno, tá? E a gente vê um pouquinho aí das retas, né? São das linhas aí, seguem sempre a mesma direção, tá? Quando a linha é reta. Pode ser horizontal, vertical ou inclinada. As curvas, ó, também são linhas, estão sempre em mudança de direção de forma constante e suave, côncava, convexa, tá? As linhas complexas mudam de direção de forma mais livre e se classificam em poligonal ou quebrada. É a linha composta por segmentos de retas que possuem diversas direções, né? São zigue-zaguezinho, né? Sinuosas ou onduladas, compostas por uma sequência de linhas curvas, né? Uma ondazinha, né? Mista ou mistilínea, composta por linhas retas e curvas. A gente vê nosso livro, né? Em termos de classificação, as linhas podem ser, como eu já expliquei, ó, horizontal, reta, vertical, diagonal, mistas, sinuosas, curvas, onduladas, quebradas. E o traçado, né, gente, das linhas pode ser, ó, contínuo, esse retinho, tracejado, pontilhado. A espessura das linhas também pode variar, pode ser grossa, mais fina. O uso isolado ou conjunto das linhas possibilita a construção dos mais variados tipos de imagens. Os engenheiros e os arquitetos, por exemplo, precisam aplicá-las constantemente na elaboração de seus projetos. Observe o projeto da Fazenda Marabaia, localizada em Petrópolis, no estado de Rio de Janeiro. Ele foi desenvolvido em 1948 pelo famoso paisagista Roberto Burle Marx, tá? Então, a gente vê aí nessa obra Fazenda Marabaia. É interessante aí, né? A gente vê várias, né? Isso aí. Olha só, gente, nossa atividade. Questão 3. Quais tipos de linhas podem ser observadas nas obras de Burle Marx? Que elementos você consegue identificar na obra Fazenda Marabaia, né? Então, vamos lá, gente. Que tipo de linhas aí que a gente aprendeu? Olha só, até botei imagem aí. E os tipos de linha, classificação, tal, traçado. Então, vamos lá, analisando aí comigo agora. Que tipo de linha que você vê aí? Pode ser curvas, né? Não é isso? Olha aí, de acordo com a imagem aí, ó, da classificação. Pode ser onduladas, retas, tá? E os elementos que você vê aí, mais ou menos assim, olha, a gente pode ver aí, ó, árvores, né? Esse verdezinho aí, ó, árvores. Residência, ó, um lago, meia estrada, tá? E etc, tá? O que você enxerga aí no desenho, você pode escrever aí, tá bom? Questão 4. Nos espaços a seguir, elabore projetos de lugares utilizando somente os tipos de linha e traçados solicitados, tá? Então, você vai utilizar linhas curvas, linhas tracejadas, linhas contínuas, linhas retas. Elabore qualquer desenho que você quiser, tá? Uma obra aí é sua. Você será o artista, mas você tem que utilizar essas linhas, tá? Que estão solicitando. Pesquise. Consulte em jornais e revistas exemplos do uso de linhas em propaganda de produtos. Selecione os que mais chamarem sua atenção. Recorte-os e cole nesses espaços. Aqui eu dei um exemplo, né? Carinha, olha só. A gente pode ver o que aí, né? Só de linhas, né? Curvas, né? Olha esse outro aí de maquiagem também. Olha esses cílios, né? De curva aí. Reta, né? Aqui também, ó, né? Sociedade, né? E as linhas. Reta, grossa, né? Bem interessante, não é mesmo? Então, você vai procurar aí, tá? Exemplos, jornais, revistas, pode ser livros, propaganda de produtos, né? Chamar sua atenção, recorte, e você vai colar aí nesse espaço, tá bom?
Agora a gente é na prática. Cria um projeto de paisagismo, observando a harmonia das linhas nos seguintes itens: plantas, lagos, árvores e o que mais você achar interessante. Para isso, utilize as imagens disponíveis na página 119. Então, você vai lá, tá? Você que tem o livro, você vai lá na página 119 e vai verificar lá aqueles itenzinhos, vai recortar e vai colar aí. Tá bom? Página 119. Isso, você vai recortar, tá lá no finalzinho do livro. Você vai recortar e vai colar nessa parte. Professora, eu não tenho livro, não tem problema, tá? Não precisa você fazer essa atividade, tá bom? Mas para quem tem que fazer. Agora a gente vai falar sobre as cores, gente. Acompanha aí comigo. Você consegue imaginar um mundo sem cores? Todo em preto e branco, quem sabe cinza? Isso é muito estranho, não é mesmo? As cores estão presentes em praticamente tudo que vemos e fazemos em todos os momentos. Para percebê-las, identificá-las e diferenciá-las, utilizamos o cérebro e a visão, e dependemos da presença de luz. Um aspecto interessante das cores é a capacidade que elas têm de transmitir emoções. As cores das roupas que as pessoas usam, por exemplo, às vezes nos permitem identificar se elas estão felizes ou não. Que interessante. Coloridos e perigosos. Na natureza, as cores funcionam como sinal de alerta. Alguns animais apresentam coloração aposigmáticas. Cores fortes cujo objetivo é advertir predadores, aves e ofídeos, de que eles são venenosos. Esse é o caso da rã, né? A rã Dendrobates, né? Que é protegida pelas faixas amarelas em seu corpo. Essa espécie é encontrada na porção norte da América do Sul. Olha que interessante, gente. Pretinha, né, com faixas amarelas, chama realmente atenção, né? E essa coloração dela está identificando os predadores, está advertindo eles que ela é perigosa. E aí eu trouxe outros animaizinhos aí para vocês também, olha só que interessante. Achei engraçadinha essa pretinha, né, rosas. Olha essa cobra, né, muito venenosa, né? São lindos, coloridos, mas são perigosos. Alguns artistas e cientistas estudam as cores com a intenção de utilizá-las da melhor forma. Para facilitar essas pesquisas, as cores foram divididas em duas categorias: cores pigmentos e cores luzes. Deixa eu falar um pouquinho sobre a cor pigmento. Quando uma cor é elaborada por meio de produtos químicos ou extraídos da natureza, é chamada de cor pigmento. Isso mesmo, gente. Então, as cores são elaboradas aí por meio, né, de produtos químicos ou extraídos da natureza. É chamado de quê? Isso, de cor pigmento. Os pigmentos naturais que originaram as cores podem ser obtidos de insetos, como a conchonilha, né? Flores, semente de urucum, minerais, madeira, pau-brasil, entre outros. Em geral, os pigmentos químicos são desenvolvidos por indústrias relacionadas à produção de tintas, né? As quais são compostas dos próprios pigmentos e de aglutinantes, né? O que é isso, aglutinante? Tipo substância que agem como cola, né? Fixando o pigmento, que é a cor, tinta no material a ser pintado, né? Aglutinantes da água e alguns tipos de óleos. Elas costumam ser opacas, cobrem toda a superfície em que são utilizadas e possibilitam a visualização através, né, de si, ou translúcidas. São transparentes e permitem a visualização da base pintada, né? Interessante. Eu trouxe para vocês aí, ó, né? Olha, tinta da cenoura, né? Embaixo de beterraba, né? Do cúrcuma, né? Que é açafrão, né? A couve, né? Então, vários tipos de cores, né, naturais. A cor luz agora, tá? A cor é uma sensação que a luz provoca no órgão da visão. A cor luz é a própria luz que pode ser
em muitas cores. A cor branca contém todas as demais, mas nós não as percebemos por causa da velocidade da luz, né? E aí conta, né, sobre o espectro solar, né? Que o físico inglês Isaac Newton reproduziu um arco-íris dentro de casa, usando lentes e prismas no quais fez a luz solar incidir. A faixa colorida de Newton obteve, ao separar as cores, foi chamada de espectro solar. Aquilo que enxergamos corresponde à decomposição da luz branca em 7 cores visíveis, né? Trouxe para a gente ver na imagem: vermelha, laranja, amarela, verde, azul, anil, conhecida também como índigo, né? E violeta. O branco é a soma de todas as cores na presença de luz. O preto, por sua vez, é produzido pela ausência dela. Por esse motivo, quando apagamos as luzes em nosso quarto, à noite, vemos tudo escuro, preto. Isso não significa que as cores não estão mais no ambiente, simplesmente não conseguimos mais vê-las, por não haver luz, né? Olha que interessante, não é mesmo? Olha só, agora sobre as cores primárias, tá? Chamamos também de cores primárias as cores que não são formadas pelas misturas de nenhuma outras cores, ou seja, são cores puras, tá? Vermelho, azul e amarelo, tá? São as cores primárias. E as cores secundárias, tá? Que elas se originam da mistura das cores primárias, tá? Então a gente pode ver amarelo com azul, fica o quê? Verde. Tá? Laranja com vermelho, amarelo com vermelho fica como? Laranja. O vermelho com azul fica que cor? Violeta, tá? Então, primárias são aquelas cores puras, tá? Que nunca foram misturadas com outras cores, que é o vermelho, o azul e o amarelo. E já as cores secundárias, elas se originam de mistura das cores primárias. Mistura, tá? Com outras cores. Então, eu trouxe aí também, ó, cores primárias, tá? Secundárias. Bom. Além de expressar emoções e sentimentos, as cores podem provocar sensações variadas. Considerando os diferentes efeitos que produzem, elas podem ser classificadas em quentes ou frias, né? A gente vai ver um pouquinho sobre as cores quentes. As cores amarela, laranja e vermelha transmitem sensações de calor e alegria. Por isso, elas são consideradas quentes. Em certos casos, são utilizadas para nos dar a impressão de que a nossa fome é muito maior do que aquela que realmente estamos sentindo. Por esse motivo, tais cores costumam estar presentes nas fachadas e na decoração de diversos restaurantes e lanchonetes, do tipo fast food, né, que é comida rápida, inclusive de alguns mundialmente conhecidos. Eu trouxe até para vocês verem, né? Interessante. Faça essa experiência, né? Que você puder, vai numa lanchonete, algum local assim, né? Estabelecimento, aí você vai ver. Geralmente, esses locais, né, de comidas, de refeição, praça de alimentação, as cores são vermelho, amarelo, cores quentes, cores chamativas. Isso influencia de uma maneira o nosso cérebro, né, em relação à fome, né, à comida. Então, é bem interessante. Cores frias. As cores azul, verde e violeta proporcionam sensações de descanso e tranquilidade, pois são mais monótonas. Elas são as mais escolhidas para a decoração de quartos, por serem mais agradáveis à visão. Então, trouxe a imagenzinha para vocês, né? Quartinho do bebê, né? Tudo suave, né? Que lindo, né? Nos dá, assim, uma sensação de descanso, né? Tranquilidade, né? Muito lindo, realmente, essas cores, né? Analisando as cores quentes e frias, é possível notá-las as mudanças de estação, horários do dia, né? Vamos ver esses 2 exemplos aí, ó. O outono é uma estação rica em cores quentes geradas pelas folhas secas que caem das árvores. No inverno, especialmente em regiões que nevam, percebe-se mais cores frias, né? Até mesmo nas mudanças das estações, nos horários do dia, a gente pode observar a diferença das cores. Agora, gente, para a atividade 5, ó, não precisa você fazer, tá bom?
Para você confeccionar um cartaz, colagem, tá? Não precisa não, tá bom? Você fazer essa atividade. Atividade 6, precisa você fazer, tá? Então, quem tem o livro, tá bom? Para você localizar aí no caça-palavras os itens destacados, ó. As partes de preto, cores secundárias, primárias, sensações frias, quentes, Tarsila do Amaral, pigmentos, aglutinantes, tá? Tá por aí pelo caça-palavras, aí você vai procurar. Professora, eu ainda não tenho livro, tá? Aí não precisa você fazer, tá bom? Mas quem tem, tá, é para fazer. Agora, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a psicologia das cores. Prestem bem atenção, porque vocês vão precisar isso para responder a atividade seguinte, tá bom? Então, vamos lá. A cor verde, gente, o que ela transmite? De acordo com a psicologia das cores, ela transmite o quê? Calma, tranquilidade, pacífico, saúde, crescimento, vida, cura, dinheiro, tá? Cor verde, aí, de acordo com a psicologia das cores, ela representa isso, tá? O azul, credibilidade, confiança, profissionalismo, segurança, força, paz, integridade. Roxo, cura, proteção, profundo, tá? Inteligente, imaginativo, real, luxo, dignidade, tá? O amarelo, no caso, iluminação, abundância, cautela, claridade, calor, otimismo, alegria, amizade. Laranja, energia, desejo, calor, alegria, confiança. Vermelho, exigente, apaixonado, emocionante, juventude, perigo, desafiador, urgência. O cinza, equilíbrio, neutralidade, calma, estabilidade, força, segurança, personalidade, autoridade, maturidade. Preto, sofisticação, poder, formalidade, mistério. Branco, leveza, esperança, bondade, luz, pureza, limpeza, simplicidade. O rosa, romance, compaixão, fé, beleza, amor, sensibilidade. Dourado, riqueza, sucesso, status, generosidade, vida, sabedoria, carisma, otimismo. E a cor marrom, estabilidade, confiança, acessibilidade, autenticidade, natural, orgânico, tá bom? De acordo com a psicologia das cores, tá? O significado aí de cada cor. Atividade 7, tá? Você irá precisar fazer e vai precisar aí, né, do que eu falei, né, da psicologia das cores. Selecione cores que, em sua opinião, representam cada uma das emoções e sensações mencionadas a seguir e pinte os espaços referentes a elas com as cores escolhidas, tá? Você pode consultar a psicologia das cores ou, caso não esteja lá, você pode também pesquisar na internet, tá? Ou para você também, né, cor assim que te causa medo, né? Você põe aí alegria, frio, amor, raiva, calor, molhado, saudade, dor, confiança, tranquilidade e liberdade, tá? Aí você pode só pintar aí um quadrinho ou fazer uma bolinha, um quadradinho, aí só para colocar a cor, tá bom? Que você identificou aí com essas emoções, sentimentos, tá? Sobre textura, gente, agora. Possivelmente você já viu em alguma residência o uso da técnica de textura na decoração de paredes. Trata-se de um aspecto das artes visuais que manifesta variadas sensações e possibilidades de percepções por meio do toque, como a identificação de superfícies macias, ásperas, rugosas, lisas, sedosas, né? Gente, é interessante. O meu tio, né? Ele é pintor. E aí, quando ele pintava, né? Ele fazia aquelas texturas, né? Aqueles detalhes. É bem interessante. Você pega assim, toca na parede, né? Interessante, né? As texturas, né? As sensações. Bem legal. E a textura, ela pode ser natural. Como é que é natural? Ela é presente em tronco de árvore, na casca dos abacaxi,
na pele do jacaré, na maciez do pelo dos gatos, né? Claro que você não vai pegar no jacaré vivo, né? É perigoso. Pode ser, ó, você que tem um gatinho em casa, ó, pega assim nele, ó, no pelinho dele, ou no cachorrinho. Um animalzinho que você tem aí. Você vai identificar o que é uma textura, né? Você vai perceber isso, né? Interessante, né? A casca de um abacaxi, né? Também nos troncos das árvores, naquelas texturas. Agora a gente vai ver sobre a textura artificial. Essa artificial, ela pode ser produzida pelos humanos, tá? Como paredes, tecidos, quadros, obra de arte, entre outros, tá? Que o ser humano que produz. Alguns tipos de texturas são percebidos simplesmente com o olhar, sem necessidade de toque. Isso acontece, por exemplo, quando estamos na praia, olhamos para a areia ou quando vemos algo que parece ser macio, como um bicho de pelúcia, ou áspero, como uma bucha de lavar louça, né? Eu trouxe a imagem, olha a areia, né? Só de olhar você já percebe, né? Que há uma diferença, que há uma textura. O cinto de pelúcia também, olha que fofinho, né? Essas partezinhas dele, assim, não tá de apertar. Você já vê a textura, que é macia. Ou uma bucha, né, de lavar louça ali, aquela esponja, né? O bombril. Já percebe ali, né, que é algo mais áspero, né? Tem mais atrito, né? É diferente. No contexto artístico, a textura pode ser usada em esculturas, pinturas e colagem. A colagem consiste em sobrepor em uma superfície plana folhas, papéis, tecidos e muitos outros materiais. Há artistas que utilizam a colagem na criação de formas reais abstratas. Entre eles destacamos os mestres Pablo Picasso e Georges Braque, que no começo do século XX iniciaram o movimento artístico, que ficou conhecido como cubismo. O cubismo surgiu na França em 1907 e chegou ao Brasil cerca de 15 anos depois. A principal característica das obras associadas a esse movimento é a aplicação de formas geométricas para representar objetos de pessoas nesse processo. Objetos e pessoas, tá? Nesse processo utilizam-se, entre outros métodos, o da colagem, tá? Então você pode ver aí, né? Então foi bem famoso, né, esse artista, né, o Pablo Picasso, não é mesmo? Ele fazia essas montagens, né, essa colagem bem interessante, não é mesmo? Os artistas cubistas colavam nas telas as mais variados tipos de imagens, de recortes de jornais a rótulos de produtos. Usavam também tecidos de diferentes tipos de papel. Em determinados casos, a colagem era utilizada apenas para a obtenção de uma textura, e outros estavam diretamente relacionados ao tema explorado na obra. Os trabalhos envolvendo textura e colagem não se restringiram aos cubistas. Atualmente, muitos artistas fazem uso desse método, adaptando a outras necessidades, como, por exemplo, a ilustração de livros infantis e a exposição de esculturas, tá? Interessante, não é mesmo? Agora vamos para a nossa atividade na prática. No espaço abaixo, crie uma colagem utilizando vários tipos de textura. Você pode pegar uma folha aí, tá, do seu quintal, árvore aí da sua rua, tá? Você pode pegar aí pedaços de revista, tecido, que você tiver nessa casa, que dê casca de árvore, tá? De textura você pode colocar aí, tá, na sua colagem, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. E lembre-se, tá? Gratidão sempre, tá? E até a próxima aula aí. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, estou à sua disposição.